Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Aniversário é uma data para dividir com a família, os amigos e os parceiros. E a amizade é o que não nos falta. São mais de 100 anos de história, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros. Com tradição, solidez e segurança, protegemos aqueles que você ama. E é assim que cuidamos do seu presente, para que você possa curtir a tranquilidade de um futuro mais protegido. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. O comércio vive um novo momento e é fundamental mantermos todos os cuidados. Evite aglomerações, respeite o distanciamento, higienize as mãos e use máscara. É disso que a nossa cidade precisa. O comércio está fazendo a sua parte, mantendo todos os protocolos estabelecidos. Após o cliente provar a roupa, ela fica em quarentena. Nós fornecemos máscara para o cliente. Porto Alegre continua precisando de você. Faça a sua parte. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Meia hora mais de sono, o relógio não vai te dar. Mas, só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodóio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. A escolha é sua. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodóio. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Gente, eu agora também tô nas propagandas da Claro junto com o Thiago Life. Quer começar? Ai, que grandiosidade, vai deixar eu falar o texto. A Claro tem o primeiro 5G do Brasil, internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e muito conteúdo em várias telas. Na TV, no streaming e muito mais. E aí, o que você achou? Ai, que ficou sem palavras. Vai me dar um abraço. Ó, super consciente, hein? Distanciamento. Claro, tudo junto e conectado. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou Alexandre Appel e está entrando no ar o programa Consumidor RS. Em tempos de pandemia, ancorado da minha casa, na grande Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O programa Consumidor RS é um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Rodóio, Dura Mais, a nova gasolina da Rodóio. Estamos sintonizados, canal 20 e 520 da Claronet TV para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Na região do Vale dos Sinos, é o canal 26, 526. Também estamos ao vivo, em tempo real, para o mundo todo, na internet, no portal do Canal Bá e no portal do Consumidor RS. Tem um link, Bá TV Online. É a live ou stream. Muita gente nos assiste em outros estados e em outros países, pela internet. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Confiram no programa de hoje a entrevista exclusiva que nos concedeu de Brasília o professor doutor em Direito Ricardo Morishita Vada. Ele que foi diretor do DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, ocasião em que eu era dirigente do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. Programa Consumidor RS está começando. Programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Você sempre bem, Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Dica do Consumidor RS, o sabor e o aroma da Cucina della Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Viva uma experiência gastronômica completa com a famosa sequência do galeto ao primo canto. Saber único e incomparável, com ingredientes frescos e de qualidade. Conheça as casas do Di Paolo em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Garibaldi, Recanto Maestro, Caxias do Sul e Gramado. Galeteria Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Os direitos dos consumidores, em tempos de pandemia, sofreram alterações importantes nesse período difícil que estamos atravessando. Para falarmos sobre o tema, nosso entrevistado já está conectado conosco, direto de Brasília. Estamos recebendo no Consumidor RS, com muita alegria, Dr. Ricardo Morishita Vada, que é advogado, consultor, professor de Direito do Consumidor na Escola de Direito de Brasília, Instituto Brasilense de Direito Público, IDP, Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Ele que é formado pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito pela USP e doutor em Direito pela PUC São Paulo. Bem-vindo, Ricardo Morishita Vada. Olha, Alexandre, uma alegria imensa estar com você, querido amigo, companheiro de defesa do consumidor, né, Alexandre? Acho que há mais de 30 anos que a gente está nessa jornada. Uma alegria imensa estar com você aqui, viu? Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no seu programa. É uma grande alegria, uma honra estar com você. A alegria é minha, pode ter certeza disso. O nosso telespectador entender da minha relação com o Ricardo, ele foi diretor do DPDC, Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, que era o órgão, à época, que coordenava todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Entenda-se aí PROCONs municipais, estaduais, entidades civis de defesa do consumidor, e o Ricardo era o nosso diretor, e nós tínhamos reuniões periódicas com orientações para atuarmos como um sistema, como uma unidade de pensamento na defesa do consumidor. Depois disso, foi criada a Senacom. Na época do Ricardo, no DPDC, nós já queríamos criar uma secretaria. Lembra disso, Ricardo? Exatamente, exatamente. Era uma das possibilidades, né? A gente sempre dizia que a gente tinha um dilema, né? Ser a cabeça de um rato ou o rabo de um leão. Porque quando foi criado o CAD, era uma possibilidade. Ou de ser uma diretoria no CAD, seria um rabo de um leão, porque, claro, o tema do CAD seria mais concorrência, ou permanecer no Ministério, né, mas ser a cabeça de um rato, ser uma secretaria, talvez não grande, não estruturada, mas uma possível secretaria com potencial. E o Alexandre, claro, você se lembra, né, Alexandre, os debates que nós fazíamos
tudo para ser uma construção nacional. É fácil ser um órgão federal, o desafio é ser um órgão nacional. E acho que aqui é onde entra toda essa possibilidade, a colaboração. As lideranças dos PROCONs estaduais, dos municipais, do estadual como Alexandre, ajudou muito a gente, né, na construção desse cenário nacional, né, desse contexto nacional. Então, por isso que você participou bastante, lembra desse dilema que nós tínhamos e acabamos decidindo aí, já no finalzinho, a própria gestão da Juliana que levou isso adiante, junto com o ministro José Eduardo. Então, eles levaram o José Eduardo Cardoso e conseguiram aí criar essa secretaria que foi tão importante para a defesa do consumidor, né, Alexandre? É verdade, mas você marcou a sua gestão porque você conseguiu integrar os PROCONs todos com o sistema, o SINDEC, o Sistema Informatizado de Defesa do Consumidor. Foi um esforço sobre-humano do teu departamento, do Ministério da Justiça, de levar para todos os PROCONs do Brasil a instalação do SINDEC, com treinamento adequado dos funcionários todos. E aí se criou um relatório, você da sua sala, como diretor do DPDC, podia saber o que estava sendo reclamado no PROCON do Estado do Rio Grande do Sul naquele momento. Quer dizer, você conseguiu integrar. Hoje os resultados estão aí, e a plataforma consumidor.gov é maravilhosa. Hoje as soluções são mais fáceis, né? Olha, Alexandre, eu sempre costumo dizer que eu tive muita sorte, porque não foi um trabalho só de uma pessoa, só de um departamento. Você ajudou muito, as lideranças dos PROCONs estaduais ajudaram imensamente a gente a construir esse processo, os PROCONs municipais, né? Eu sempre lembro de como a gente fazia tudo em conjunto, né? Quantas vezes você não viajou também para não representar, para nos ajudar em outros estados, recebeu outros PROCONs no seu estado. Então, toda essa força, né, essa construção do sistema é que fez nascer o SINDEC. E, na época, você vê como foi importante. O que a gente não mede, a gente não administra, Alexandre. E saber a quantidade de reclamações, os problemas, nos ajudou muito a todos, imagino, a construir e a trabalhar pelo nosso consumidor. Foi uma época que eu guardo muita saudade, muita alegria, né? Quando eu me lembro das nossas viagens, dos nossos trabalhos, desse esforço, né, hercúleo de todos, né? Eu me lembro de dirigentes estaduais que passavam semanas fora de casa, se doando, era tudo gratuito, né? A gente, como departamento, podia custear apenas a passagem, o hotel, às vezes o PROCON pagava o hotel. Quantas vezes você nos ajudou com a hospedagem, recebendo a alimentação? Era algo muito em prol do nosso consumidor. Eu acho que essa era a força que nos unia. Todos trabalhando sempre com esse mesmo objetivo, de construir a defesa do consumidor, a cidadania, olhando para o nosso consumidor, que é o motor do desenvolvimento, é o motor também de um processo civilizatório, né, Alexandre? Um país que a gente constrói para os nossos filhos, para os nossos netos, e em que a gente tem orgulho de viver nele. Então, acho que era essa a grande questão, o nosso grande propósito que nos unia de uma maneira tão forte. Então, eu me lembro com muito carinho dessa época e com muita gratidão de todos os amigos, de todas as lideranças que nos ajudaram. Eu tive sorte, né? Quando eu vim ao Ministério, eu assumi ao Ministério, ao departamento, eu tinha grandes lideranças, né? Você era uma delas, na região centro-oeste, na região sudeste, na região nordeste, na região norte, eram todos grandes dirigentes. Tinham experiência, né? Não eram novatos, não que haja problema em ser novo, né? Não vejo nenhum problema. O novo traz uma outra força, mas uma experiência ajuda, sobretudo, na construção dessa gestão. E acho que nós fizemos essa grande... esse modelo híbrido, né? Os novos trazendo os questionamentos, a mudança, a vontade de fazer diferente, e os experientes trazendo essa sabedoria, como fazer. Então, foi um momento, que eu diria, muito feliz, né, para todos nós. Imagino os frutos que a gente possa ter deixado aqui para toda a defesa do consumidor, para os nossos consumidores, principalmente. Você tem tido contato com a Senacom? Você, na sua visão, o Sistema Nacional está forte, os PROCONs estão bem estruturados, Ricardo?
Ou continua aquele velho problema de PROCONs desestruturados, falta de fiscalização, etc.? Olha, eu acho que hoje, né, eu tenho tido um contato um pouco mais distante, né, não é a mesma coisa, então pode ser que eu tenha algum lapso de informação, né, mas a gente sabe dos desafios, não é um desafio do PROCON, é um desafio do Estado brasileiro como um todo, né? A gente tem acompanhado tanto a situação fiscal dos estados, dos municípios, e de fato, mesmo num período pré-pandemia, era um momento bastante delicado, né? E claro, toda a restrição econômica, sobretudo do Estado, seja ele o órgão federado, estadual, municipal, mesmo o nacional, você vê o impacto disso na ausência de recursos e, portanto, na ausência dessa estruturação. Mas eu costumo dizer, Alexandre, que, e você sabe bem disso, né? A defesa do consumidor a gente faz com o coração no bico da chuteira, né? Então, mesmo não tendo ferramenta, mesmo tendo dificuldade, a gente não deixa de fazer o nosso melhor, de atender o consumidor e levar isso adiante. Então, acho que isso conta muito, né? Essa vontade, esse propósito que se coloca quando se trabalha com a defesa do consumidor. A gente sabe, né, quantos colegas, quantos amigos fazem a defesa do consumidor com um telefone, né, com um celular, com um computador, geralmente o pessoal, e fazem coisas extraordinárias. Então, a gente tem um pouco esses dois modelos. O Estado fica desestruturado, isso impacta, é inegável, e, de outro lado, você tem as pessoas que procuram fazer aquilo que está ao seu alcance e fazem trabalhos que são extraordinários. Então, eu sempre gosto de mostrar esses dois lados, porque eu acho que tem sempre um aprendizado, sempre uma mensagem importante, de esperança, sobretudo, para todos nós que trabalhamos pela cidadania, né? Claro. Uma outra coisa importante na tua administração no DPDC foi a conquista do Conselho de Usuários nas operadoras de telefonia, de telecomunicações. Esses conselhos são extremamente importantes. Agora, eu não gostei, para o ano que vem tem uma modificação estranha aí, vai ser um só conselho para o Brasil inteiro, de cada operador. Hoje nós temos um conselho em cada região. Vai ser um só, e eu não sei se o critério de escolha vai contemplar membros de cada região, porque o nosso Brasil é muito grande, cada região é diferente da outra, né? Mas, realmente, as operadoras de telecomunicações melhoraram sobremaneira os seus canais de atendimento com o consumidor, e eu não tenho dúvida que isso tem a ver com a tua criatividade, Ricardo, de conseguir a implantação do Conselho de Usuários nas operadoras. Nós precisaríamos também de Conselho de Usuários nas operadoras de plano de saúde. Esse é um desejo meu, não sei se você não me ajudaria nessa parada aí. Olha, eu sou muito favorável, Alexandre, à ideia dos conselhos, da possibilidade do diálogo, né? E acho que aqui, você bem disse, né, o Brasil ele traz uma complexidade pelo tamanho dele, né? Não é trivial você trabalhar com um país continental como o Brasil é, com tantas riquezas, com tantas características, com tantas, eu diria, culturas, né, que tanto enriquecem o nosso país. Mas, de outro lado, isso sempre demanda, eu diria, uma atenção um pouco maior, né? Trabalhar de uma maneira descentralizada, de uma maneira em que você tem os ajustes locais, você tem as sensibilidades locais, mas você tem essa riqueza da capacidade de construir, de solucionar, de trazer sempre... Eu acho que são dois os grandes pontos. Você evita, não é, um conflito, que acho que é extraordinário, e você consegue pactuar as regras, você consegue trazer um sentido de cooperação. Então, eu acho que, ao final, a conta que parece sair mais eficiente talvez saia mais cara, porque o resultado final de um processo como esse, de conselhos, de representações diretas de consumidores, nesse diálogo direto com as empresas, ele tem como objetivo final, não é, trazer solução, a pacificação, a harmonização das relações de consumo. Ao fim e ao cabo, é o consumidor ter resolvido o problema dele sem ter a necessidade de se socorrer de um órgão de defesa do consumidor. Aliás, Alexandre, eu acho que o caminho que nós temos que
pelo menos, discutir, né, e construir juntos, é que o melhor atendimento para o consumidor é quando ele não precisa se reclamar, ele não precisa ser atendido, né? Eu acho que para se chegar até lá, há um passo que nós precisamos dar. Eu acho que esses conselhos podem nos ajudar, né, a trabalhar agora com atendimento ativo. Né? O que é o atendimento ativo? Não é o consumidor que tem que correr atrás do fornecedor para apresentar a sua demanda. Nós já temos informação, nós já temos tecnologia, nós já temos conhecimento suficiente para identificar quais são os problemas que o consumidor sofre. E uma vez identificado, é fundamental que nós tenhamos a capacidade de entregar para ele, independentemente dele demandar ou não, mas já a solução para o seu problema. Você vê que na área de telecom houve um grande produto decorrente, acho que desses debates, do amadurecimento, que foi o caso da TV por assinatura. Né? Se há uma interrupção, se há algum problema, é lógico que a empresa tem essa informação. Ela já acredita diretamente na conta do consumidor. Então, este precedente dos atendimentos ativos, que foi feito pela Anatel, junto com as empresas, com a participação de todos, dos conselhos, eles estão apontando para a gente a um caminho muito melhor, muito menos conflitivo. Então, eu acho que sim, o que a gente puder caminhar e avançar, não é, com esses debates locais, com essas informações, porque, note, Alexandre, não é apenas de defesa do consumidor que nós estamos falando. Né? Eu acho que tem a dimensão da proteção individual de cada consumidor, tem uma grande questão que é levar esse dado, esse estado de cidadania, que é a pessoa se sentir respeitada, independentemente do tamanho da conta bancária dela ou do patrimônio dela, mas ela ser respeitada como pessoa e como esse desenvolvimento ele tem a ver, não é, com a eficiência, como levar também as empresas, não é, entregar mais serviços com menos custos, mais satisfação e um valor agregado extraordinário. Esses serviços regulados, serviços essenciais, são serviços que estão no nosso dia a dia, na vida dos consumidores. E se você agrega valor a isso, de um lado, você transforma a vida da pessoa, projeta a vida para uma qualidade extraordinária, levando cidadania, civilidade, e ao mesmo tempo você gera uma oportunidade de negócios extraordinária, que é estar junto com cada consumidor, agregando valor ao seu produto, ao seu serviço, à imagem e, no final, a essa produção de riqueza que é tão importante para o nosso país. Você continua membro do Sedust, na Anatel? Continuo. Isso é uma coisa muito importante para nós, nesse segmento consumerista, saber que você está lá. Aliás, a determinação de todas as operadoras criarem ouvidorias para os consumidores foi genial. Isso diminuiu muito o nível de reclamação. Foi um golaço. E o Sedust, ele é importante na medida que ele traz para a Anatel, que é o órgão regulador, a visão do consumidor no dia a dia, que é o que você está dizendo. Não é preciso a pessoa ter problema. As operadoras sabem quais são os problemas. E tem que facilitar a vida do consumidor. Né? Nós temos um grande problema, que é como obter a conta para pagar. Os correios não funcionam direito. Pela internet é complicado, é difícil. Quer dizer, o consumidor precisa ser educado, informado, tem que ser orientado para que ele não fique angustiado, porque a vida tem sido difícil esses últimos tempos, né, Ricardo? Alexandre, e a gente tem tantos Brasis dentro do nosso Brasil, e só uma representação, né, que seja descentralizada consegue traduzir esse Brasil profundo que a gente tem, né? Então, acho que estar atento a tudo isso é uma maneira também de manter esse sentido de nação, esse sentido de país, né? De regras, de segurança jurídica, que atrai investimentos, que ajuda o Brasil a produzir riquezas, e mais do que isso. Eu sempre costumo dizer, Alexandre, nós somos um país rico com uma população pobre, né? E acho que essa distribuição ela passa exatamente pela nossa capacidade de respeitar direitos,
de respeitar, não é, as regras. Isso é fundamental. E o direito do consumidor, ele vem exatamente abraçando esse processo, né? Eu acho que a gente fala tanto de segurança jurídica, mas tem que ser segurança jurídica para todos. Segurança jurídica para alguns não é segurança jurídica, ao contrário, né? Acaba gerando aí inúmeros conflitos e, no final, a gente pode estar queimando dinheiro, um dinheiro precioso que precisa chegar para a nossa população. Ontem eu li uma reportagem que eu fiquei muito triste, Alexandre, muito triste, que fazia mais ou menos um retrospecto, né, da carta que foi editada em 1988, a nossa Carta da República, a nossa Constituição, que um dos projetos da nossa Constituição, ontem, num evento com a ministra Carmen Lúcia, ela falava sobre isso, um dos objetivos era trazer para o cidadão, né, essa dignidade. Por isso que ela foi tão propalada, né, como Carta Cidadã. Então, a criança que naquele período, né, que foi em 88, né, que a gente está falando, há 33 anos atrás, né, passava fome, a ideia da carta era fazer com que essa criança não passasse mais fome, que o Brasil fosse um país justo para todos. Mas hoje a gente vê que essa criança que está chegando numa idade adulta, numa idade quase um idoso, né, começando já numa fase, ele também voltou a passar fome. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? 30 anos se passaram e nós tivemos aí uma montanha-russa e volta a bater às nossas portas o problema da fome, o problema da distribuição de renda, da pobreza. Então, acho que é um desafio imenso que nós temos. E, claro, acentuado aí por esse processo triste, né, se não terrível, da pandemia, que afetou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Ricardo. Preciso chamar meus comerciais e vamos continuar. Mas eu já vou antecipar o que eu vou te perguntar. O direito do consumidor nos tempos de pandemia. Decretos estaduais, municipais, lockdown. Meu Deus do céu. Olha o que a gente recebeu de consulta, não foi fácil. Rápido intervalo, já estamos de volta. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. É um ato de amor e pode começar com uma ação simples, como pensar sobre o futuro. A Icatu ajuda você a proteger quem você ama em todas as fases da vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Gente, eu agora também tô nas propagandas da Claro junto com o Thiago Life. Quer começar? Ai, que grandiosidade, vai deixar eu falar o texto. A Claro tem o primeiro 5G do Brasil, internet com fibra, Wi-Fi na casa toda e muito conteúdo em várias telas, na TV, no streaming e muito mais. E aí, o que você achou? Ai, que ficou sem palavras. Vai me dar um abraço. Ó, super consciente, hein? Distanciamento. Claro, tudo junto e conectado. Gimo, qualidade comprovada.
De volta, consumidor RS, que tem o apoio de Gimo, Gimo qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós, consumidores. E a Gimo apresenta seu mais novo lançamento, Gimo Antibac, nas opções com perfume e sem perfume. Ele mata 99% dos germes e bactérias e a aplicação em aerossol torna ainda mais fácil proteger ambientes. Ele vai ajudar você na proteção do seu dia. O Programa Consumidor RS tem o apoio de Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Dê um up para a sua saúde com os planos hospitalares do CCG Saúde. Com os planos hospitalares do CCG, você garante o que há de mais completo no modelo de cuidado CCG para você e sua família. Com eles, você tem acesso a uma ampla rede hospitalar, incluindo, agora, nesse mês de junho, o Hospital Humaniza para internações, cirurgias, procedimentos, tratamentos quimioterápicos e outros. E ainda conta com mais de 20 clínicas próprias. Saiba mais informações no telefone e no e-mail que está na tela. CCG Saúde, cuidando da saúde de verdade. Vamos continuar agora com nossa entrevista com o professor doutor em Direito, Ricardo Morichita Vada, nosso entrevistado ilustre dessa semana no nosso programa do Consumidor RS, Comunicação, Educação e Direitos do Consumidor, é o professor doutor Ricardo Morichita Vada, ele que foi diretor do DPDC, do Ministério da Justiça, coordenava todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no qual eu tive a honra de ser diretor do PROCON do Rio Grande do Sul. Foi um chefe muito querido, muito especial, que nos apoiava demais, nos ajudou muito. Ricardo, no finalzinho do nosso bloco, nosso primeiro bloco, você falou essa tristeza da pandemia. Eu estou há 15 meses em isolamento na minha casa, na Grande Porto Alegre. Meus programas de TV são gravados agora, como eu estou gravando contigo pela internet. Não tem mais a gravação presencial com microfone, olho no olho, face to face. Meu escritório no centro da cidade, eu fechei, Ricardo. Funcionários foram demitidos. Minha empresa veio toda para dentro da minha casa. Eu tenho um mezanino, eu moro numa casa grande com meus cachorros. Eu tenho um mezanino, eu estou no mezanino aqui, não sei se você nota atrás aí, lá tem uma foto minha com o meu cachorro lá. E ela está lá deitadinha no sofá. A fêmea de belga de Malinois. Eles me cuidam. O mundo mudou completamente, Ricardo. As pessoas engordaram mais, estão mais ansiosas. Crianças fora da sala de aula, isso é uma coisa terrível. Seguidamente, entrevisto educadores, chefe da pediatria do Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre, diz, as perdas físicas, mentais e emocionais dessas crianças vão ser imensas. Mas, Ricardo, criaram-se um monte de decretos nos estados e nos municípios. E parece que o nosso Código de Defesa do Consumidor foi passado por cima em algumas vezes. Como é que você viu esse processo todo, Ricardo? Olha, Alexandre, acho que eu e vários outros amigos, né, vários conhecidos seus também, tiveram uma preocupação imensa, né, com o que foi feito, né? A gente sempre gosta de lembrar, se você me permitir, às vezes a gente, numa entrevista, não cita tanta Constituição, né? Mas nesse caso, eu acho que se justifica, porque o Constituinte e a nossa Constituição, ela reconheceu como um direito fundamental, né, a proteção do consumidor e incumbiu o Estado da promoção da proteção do consumidor. Então, o artigo 5º, 32, não é uma locução qualquer, não é uma redação qualquer. Ele atribui ao Estado a responsabilidade pela proteção dos consumidores. O Estado não pode ser passivo, ele tem que agir de uma maneira, ele diz, promover a proteção dos consumidores, a defesa do consumidor, né? E note, Alexandre, você precisa dos direitos fundamentais, você precisa dos direitos e garantias, não apenas quando tudo está bem, né? Não é quando apenas há fartura, quando as coisas estão indo dentro de uma normalidade.
Você precisa dos direitos fundamentais exatamente nos momentos graves, de crise, né? Então, me preocupa quando, no momento de crise, no momento grave, nós simplesmente abrimos mão dessa proteção constitucional do nosso Código de Defesa do Consumidor e procuramos caminhos que não são aqueles previstos no Código, né? Ou previstos na Constituição. O primeiro problema é esse, necessariamente constitucional. O Estado tem que promover a defesa do consumidor. E o segundo é se essa seria a forma mais eficiente de alocação desses custos individualmente. Então, a gente viu em vários países, né? Inclusive, a gente tem um grupo de professores, professores de vários países, a Sofia Vial, quem criou esse grupo, fui convidado a integrar, e a gente via que em vários países a solução ela tinha sido outra. E vários economistas brasileiros reiteraram isso. Numa pandemia, né, um modelo de intervenção que se faz, né, é um modelo de guerra. Né? Então, é o Estado quem entra, é o Estado quem tem que, de alguma maneira, e ele tem capacidade para isso, é ele que pode fazer todas essas intervenções. Então, deixar essas negociações no colo de cada consumidor e fazendo ele suportar, né? Por exemplo, eu entendo o problema da área de eventos, da área de shows, eu entendo, mas eu entendo também... Que foi seriamente atingido. Mas a solução, Alexandre, deveria vir do Estado. É o Estado quem tem condições, é o Estado que pode negociar, o Estado que pode financiar ou pode mandar recursos exatamente para garantir a sobrevida e a construção de alternativas como aconteceu no mundo inteiro. Agora aqui, carregar todo esse ônus a esse consumidor individualmente para ele suportar as perdas me pareceu bastante... talvez inadequado, né? Até porque isso acabou desgastando a relação do consumidor com esse fornecedor. E note, o Brasil precisa tanto da proteção do consumidor, mas ele precisa do empreendedor, aquele que gera trabalho, aquele que gera riquezas. Agora, ele gerou um conflito desnecessário entre esses consumidores e esses empreendedores. Então, me preocupa quando o Estado lava as mãos e diz: eu não vou me meter nisso, fiquem vocês aí se virando nesse processo e passando a conta para a ponta da corda, que nós sabemos que estoura sempre do lado mais fraco. Não vai estourar, não vai estourar em outro. Não me pareceu a solução que o mundo tem adotado e que tenha trazido bons resultados. Agora, eu também tenho que dizer uma outra coisa, Alexandre, que eu vi com muita alegria, né? Eu vi uma habilidade extraordinária, uma gestão extraordinária de inúmeros PROCONs. Eu queria ficar no exemplo do Rio Grande do Sul, né? Foi uma querida amiga quem fez esse trabalho, liderou esse trabalho, a Cláudia. Ela liderou, junto com a Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul, uma ação dizendo: no acordo somos mais fortes, promovendo o diálogo, o entendimento entre os fornecedores e os consumidores para se chegar num ponto comum. E aí teve vários exemplos, né? A Cláudia do Paraná, Cláudia. Não, a Cláudia Schenkel, que era do PROCON de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, tá. A Márcia Moro, que também estava junto, também fez um trabalho extraordinário. Eu estou citando as duas porque eu tive uma relação mais direta, mas imagino que vários outros PROCONs do Brasil inteiro tiveram trabalhos extraordinários. A Cláudia, que você citou, nossa querida amiga do Paraná, também promoveu, a Claudinha, também promoveu vários acordos e teve aqui o que a gente diz, Alexandre, uma dose de sensatez extraordinária. Sensatez. Por quê? Porque se chegou a acordos. Eu vi escolas abrindo mão da mensalidade na negociação com os pais. Eu vi pais pagando as vans, mesmo que não tivesse transportes, porque estava preocupado com o prestador. Então, essa geração de valor foi extraordinária e a gente deveria ter se apropriado um pouco mais, divulgado um pouco mais. Por quê? Porque são exemplos que mostram um lado muito bonito do nosso Brasil, o lado da solidariedade, o lado da compreensão.
e mostrando que numa pandemia não tem lado, não é consumidor e fornecedor, não é um opositor e o outro, mas são todas pessoas dentro de uma mesma nação tentando construir uma saída para um futuro possível para todos. Então, isso cria valor. Eu me lembro sempre dos americanos, do Robert Putnam, que ele falava do capital social. O que é o capital social? É exatamente esses valores onde você sabe que pode contar com a sua comunidade, com a sua sociedade para encontrar a solução. Então, me parece que do lado de tantos movimentos bruscos, movimentos que talvez não tenham se atentado para a sensibilidade, para os problemas, para a posição do consumidor, ou tenham fugido um pouco dos exemplos globais que foram adotados, de outro lado, a gente vê os PROCONs liderando, e você viveu um PROCON, você sabe como é isso. Né? Dialogando com o consumidor, fazendo uma ponte com o fornecedor, ouvindo o fornecedor, trazendo também o lado dele, mas fazendo com que as partes pudessem compor, e mais do que isso, Alexandre, é o valor da composição. A autocomposição tem um valor extraordinário, porque as partes sentem que deram alguma coisa, mas sentem que receberam alguma coisa também. E essa troca, ela gera um valor que para todos nós é fundamental, que é confiança. Confiança. Não há desenvolvimento, não há produção de riqueza sem confiança. É um elemento chave. Então, eu acredito que, diante dessa tragédia que está sendo essa pandemia, vários exemplos emergiram de casos positivos, de exemplos de valor que são extraordinários. E a gente vai ter o tempo ainda para olhar para tudo isso e para dar o seu devido espaço, o seu devido peso nessa construção, que é o nosso dever como cidadão do nosso país, da nossa nação. Ricardo, eu fui chamado para dar entrevista aqui, fui entrevistado na Rádio CBN, na Rádio Bandeirantes, sobre os atos administrativos, os decretos do governo do estado e do município, mandando fechar fornecedores de produtos não essenciais, lojas com produtos não essenciais. E grandes supermercados também tiveram suas gôndolas fechadas em produtos escolhidos pelo legislador como não essenciais. Me perguntava o que eu achava disso. Eu fiquei perplexo, Ricardo. Porque no nosso tempo, no PROCON, sob a tua orientação, a tua direção no DPTC, nós até chegamos a imaginar de fazer uma lista de produtos essenciais que deveriam ser trocados imediatamente pelo fornecedor no caso de apresentar defeito. Mas aí nunca conseguimos articular bem isso, porque é uma coisa subjetiva. O que pode ser essencial para mim, não, de repente não é essencial para você. Por exemplo, você tem 3 aparelhos de televisão em casa. Um queima, você tem mais 2. Eu tenho só um. Em tempos de pandemia, o meu televisor ele queima. A fonte estraga. E eu não posso comprar um aparelho de televisão, porque a loja não pode vender um produto que não é considerado essencial, mas para mim ele é essencial. A mesma coisa, uma senhora que fez contato comigo, ela queria ir numa grande rede de supermercados que vende eletrodomésticos para comprar um micro-ondas. O micro-ondas dela queimou. Deu um curto-circuito e queimou. E ela é uma senhora que os filhos trazem a comidinha congelada e ela descongela no micro-ondas. Para ela é essencial. Mas como é que eu vou fazer para comer? Me disse essa senhora. Então, Ricardo, eu fiquei assim, muito chateado com esses decretos, porque achei que faltou a visão do consumidor nesse processo. Não só do legislador, que acha que fechando segura o vírus, não transmite o vírus. Faltou essa sensibilidade. Me lembro do ministro Herman Benjamin, que dizia assim, produto essencial é todo aquele que o consumidor precisa. Se ele precisa, é essencial para ele. Ninguém pode dizer se é ou não. O que você acha disso, Ricardo? Olha, se a gente pegar a base legal, a Lei 1521/51, ela traz ali, é a lei contra os crimes contra a economia popular, mas o parágrafo único do artigo 2º dela traz o rol, né, bem ou mal,
a gente está falando da década de 50, né? Década Mas, de bem ou 50. mal, ele traz um rol ali, que está em vigor até hoje, do que a gente considera a essencialidade dos produtos. Agora, é sempre importante lembrar que, além da lei, a norma ela é aberta, né? Então, ela permite que você faça, né, digamos assim, uma interpretação para atender melhor o consumidor. Então, eu acho que essa abertura da norma do Código de Defesa do Consumidor é importante. Eu já vi casos, você citou o caso do micro-ondas, eu já vi o caso de televisão ser considerado, por exemplo, bem essencial, né? No judiciário, a mulher saía para trabalhar às 5 horas da manhã e voltava às 6 horas da tarde, e a única companhia que os filhos tinham, além dos vizinhos que cuidavam, era a televisão. Então, se você, a depender da situação, a essencialidade, ela precisa ser pensada a cada caso concreto, né, Alexandre? Agora, eu também acho, e aqui, Alexandre, é uma preocupação que a gente tem, né? Eu acho que o Brasil ele vai ter que repensar as suas políticas de saúde, as suas políticas de emergência, porque nós não demos certo, né? Eu acho que se você olhar o que aconteceu no ano passado, até hoje o que tem acontecido, acho que a gente vai ter uma tarefa hercúlea para refletir sobre esses momentos. Acho que fazer julgamento está certo, está errado, eu não acho que esse é o propósito, mas eu acho que é dizer o que a gente tem que fazer, como é que a gente age numa situação como essa, como é que a gente se prepara para uma situação como essa. Eu sempre gosto de lembrar, né, o ministro Gilmar, ele cita bastante o Konrad Hess, e ele costuma dizer, tem uma frase dele que é ótima, né, que necessidade não respeita postulado. Então, quando a pessoa tem necessidade, ficar discutindo se é A, se é B ou se é C, às vezes não resolve. E isso pode causar uma conturbação, uma desordem, pode causar uma insegurança muito grande para todos. Eu espero, Alexandre, que todo esse processo a gente possa refletir como sociedade, seja na academia, seja no mercado, seja no Estado, e que a gente possa se aprimorar para esse processo, né? Eu tive uma discussão muito grande com um querido amigo, e ele está fazendo isso, da Federal Fluminense, o professor Edson Alves, diz que a gente precisa ter um direito de crise, o jurídico precisa se estruturar. Aí eu lembro que o ministro Gilmar também disse, a gente precisava ter uma estrutura, um modelo jurídico para os momentos de crise, né? A gente sempre acredita que ele não vai chegar e sempre acha que... É verdade, é verdade. Mas, Alexandre, eu acho que a gente não está indo bem. Um dos reflexos do abre e fecha, dos lockdowns, nós estamos sentindo agora. O que eu recebo de reclamação de aumento de preço de produto, Ricardo, professor Ricardo, essa semana que passou, até falei com a nossa secretária do Desenvolvimento Humano aqui, secretária Regina Becker Fortunati, que é a secretária com o nosso PROCON pertence aqui, todo mundo reclamando do preço das rações de cães e gatos, ração de pet. Toda semana aumenta. E não é a pet, a loja que vende, que aumenta, porque ela compra toda semana com preço mais caro e recebe uma tabela de sugestão de preço ao consumidor final. Então, não adianta nem o consumidor pesquisar em outras pets. Então, nós precisamos saber se o problema está na indústria ou se o problema está na distribuição. E assim outras áreas. Algumas indústrias dizem, mas nós fomos obrigados a fechar, nós ficamos sem matéria-prima. Quer dizer, nós vamos ter agora que rastrear essas cadeias para entender por que estamos tendo aumento desse tipo. Isso vai dar inflação, o que é muito ruim. A inflação come o poder aquisitivo do povo. Complicado isso, né, Ricardo? Olha, quando a gente olha para esse momento, né, a gente se lembra do 3910 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece ali uma possibilidade de discussão. Mas, Alexandre, o que ajudaria muito nesse momento é pesquisa de preço, né? É a publicidade do preço, porque ele, por si só, ele ajuda a ter um controle desse processo, né? E é claro, como você bem falou, acho que olhar para a cadeia, ver quem é que está repercutindo, como está repercutindo, e saber se há ou não um excesso nesse processo. Acho que quando você repercute um preço que você recebe, é uma situação, né? Agora, quando há
digamos assim, uma especulação em torno da situação para obter uma vantagem, Isso. aqui me preocupa porque ele pode estar muito próximo de um ilícito administrativo, como a nossa jurisprudência administrativa tem demonstrado. Sempre bom lembrar que o Brasil viveu a inflação, né, Alexandre? O código nasceu no momento de inflação, a gente se lembra disso. 1990 era um período inflacionário, a gente viveu a década perdida. A defesa do consumidor foi gestada nesse processo e tem as ferramentas para serem trabalhadas. Então, acho importante. Separar o joio do trigo não é fácil, mas é importante. Há aquele que repercute, há aquele que especula, aquele que excede, aquele que simplesmente tem recebido o preço mais alto. Então, separar esse joio do trigo é importante. É importante, sim, para todos, né? Inclusive para cada consumidor. Ricardo Murichita Vada, foi uma alegria ter recebido você no Consumidor RS. Eu tenho teu celular, sou um dos poucos que tem o teu celular pessoal. De repente, surgindo algum assunto, checo contigo pelo WhatsApp e a gente vê a possibilidade de gravar, de repente, uma entrevista mais curta para não tomar muito teu tempo. Ando muito preocupado com a quantidade de golpes. Vou te mandar agora pelo WhatsApp um vídeo de um golpe de uma senhora em São Paulo envolvendo o Itaú Personalité. Recebeu cartão, carta bonita, tudo bonito, era tudo falso. Eita, mundo complicado. Ricardo Murichita Vada, muito obrigado pela participação conosco. Um abraço bem carinhoso. Conte conosco aqui no Sul, mande notícias. Fique bem. Muito obrigado, Alexandre. É uma alegria estar com você. Obrigado pelo convite. Uma honra estar com você. Claro, uma alegria renovada. Muito obrigado. E nosso programa dessa semana vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. Lembrando, se você tem dúvidas e reclamações, acesse o portal do consumidor no link Plantão do Consumidor. Envie sua mensagem, nós lhe orientaremos como resolver e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Isso é um serviço de utilidade pública do Consumidor RS, gratuito, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do Consumidor RS. Muito obrigado pela sua audiência. O comércio vive um novo momento, mas a pandemia ainda não acabou e é fundamental manter todos os cuidados. Faça sua parte evitando aglomerações e respeitando o distanciamento. Não esqueça da máscara e das mãos bem higienizadas. É disso que a nossa cidade precisa. Assim, seguimos em frente juntos e protegidos. O comércio está fazendo a sua parte e mantendo todos os protocolos estabelecidos. Máscara é obrigatória. Se o cliente não tiver a sua máscara, nós disponibilizamos uma de forma gratuita. Um álcool gel e o distanciamento entre as mesas de 2 metros é aplicado e respeitado e funciona. Como aumentou a demanda até para seguir os protocolos, a gente contratou mais funcionários em algumas lojas. Porto Alegre continua precisando de você. Faça a sua parte. A Guarida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51-3327-9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas.
e vários, prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. 10 minutos a mais de acréscimo o juiz não vai dar. Mas, só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodóio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodóio. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro, cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora.